Que a noite continue boa e que a graça e a paz permaneçam sobre nós, amém? Quem está muito feliz com Jesus nessa noite? Amém, aleluia, Deus é bom. Então eu vou te dar uma chance de dar um elogio para a pessoa que está do seu lado aí, dá um elogio para ela em nome de Jesus. Pastor, mas eu vou mentir? Não, querido, você vai falar pela fé. Ministra aí, profetiza, em nome de Jesus, glória a Deus. Eu estava pensando aqui, igreja, é bom demais estar aqui domingo à noite, não é? Não é verdade? Eu não sei o que passa na TV essas horas, mas se você estivesse em casa, você estaria lá vendo TV, às vezes sendo ministrado por um monte de desgraça, essa que é a verdade. Já ia começar a semana com o coração aflito, ansioso, desesperado, apavorado. Mas você está aqui nessa noite. E Jesus marcou um encontro com a sua vida, amém? E daí você vai começar a semana de uma jeito diferente. E vai viver a melhor semana da sua vida. Aleluia! Então abra sua Bíblia comigo. Em Lucas capítulo 15. Assistência acústica, não esquece do meu irmão aqui, Felipe. Servir uma água para ele. Na verdade ele gosta de H2O com gelo e limão. Se tiver aí. Não é não, Filipão? Mas ele vai ficar feliz com água também. Lucas capítulo 15. Falei ontem para os jovens que eles vão ter que me aguentar um mês pregando sobre esse Lucas 15 aqui. Porque nós estamos numa série de mensagens falando sobre filhos. Na verdade é um tema que Deus colocou no nosso coração para esse ano, em relação aos jovens, em relação à expressão jovem. E nós ontem começamos a primeira de 3 mensagens a respeito da parábola do filho perdido. Mas hoje eu quero usar o capítulo 15 de Lucas, mergulhar o nosso coração nele, de uma forma um pouco mais ampla. Eu quero falar sobre uma mensagem chamada Acessando o Reino de Deus. Então eu quero te convidar a ler comigo o capítulo 15, desde o verso 1. Vamos ler, verso 1 diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai.
Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, como nós amamos esse lugar, um lugar da tua presença. Como amamos, Pai, iniciar a semana, Deus, te entregando louvor, adoração, celebrando como igreja, Pai, e sendo ministrados pela voz do Senhor. Pai, nós amamos a tua palavra e pedimos que nessa noite, Deus, a tua palavra, ela venha, Deus, como uma flecha aos nossos corações, nos trazendo vida e vida em abundância. Pai, nós queremos mergulhar nessa noite, nesse texto, e ouvir o teu Espírito falar aos nossos corações. Nos permita ir ainda mais fundo, mais profundo, em tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Conecta nossa mente, o nosso coração, com tudo que o Senhor preparou. Nós queremos, Pai, acessar o reino de Deus nessa noite, e nós já te agradecemos, nós te amamos, em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bem. Deixa eu tomar uma água antes. Muito bem. Eu quero que no início dessa mensagem você já entenda algo muito importante a respeito do que vai ser falado. Existe uma palavra que não sei quantos já ouviram nessa noite, chamada cosmovisão. Quem já ouviu falar essa palavra? Levanta a mão para eu saber. Alguns. A palavra cosmovisão, ela não é uma palavra do cristianismo, ela não é bíblica, você não vai encontrar essa palavra nas escrituras, e ela nem surgiu no evangelho. Cosmovisão, na verdade, é uma palavra que surge na filosofia, é uma palavra que é criada na filosofia, e ela encontra muitas outras ciências. Ela começou a se tornar popular e começou a ser usada por muitas outras ciências. Entre as ciências também começou a ser usada na teologia. E o que é cosmovisão? Cosmovisão nada mais é do que uma palavra que traz significado sobre como nós enxergamos o mundo ao nosso redor. É mais ou menos assim. Se eu perguntar para você: e aí, o que você está achando do cenário político do nosso país, né? Conversa boa, conversa agradável para se fazer. Como é que você está achando aí do cenário político do nosso país? Você vai falar o que é que você vê, o que é que você entende a respeito do cenário político. Ou seja, você vai me dar a sua cosmovisão a respeito desse assunto. Se eu pergunto para você, né, como falei pela manhã, e aí, o que você gosta mais do domingão de comer? É a macarronada com o frango? Ou você é mais da turma do churrasco? Ou você é mais
da turma, como hoje, que almoçamos juntos com alguns irmãos, né, que mistura tudo no prato, faz uma montanha lá, aleluia. Quando você me diz uma coisa simples, como, olha, eu prefiro macarronada de domingo, na verdade você está me dando a sua cosmovisão sobre o mundo ao seu redor. E por que isso é tão importante? Porque a forma como você enxerga o mundo, é a forma como você responde a ele. A forma como você enxerga as coisas ao seu redor, é a forma como você vive neste mundo. O exemplo que eu gosto de dar a respeito desse assunto, é relacionado a um problema genético chamado daltonismo. Não sei se porventura tem alguém aqui nessa noite que é daltônico, mas daltonismo nada mais é do que uma herança genética, que altera a capacidade das células oculares de interpretarem corretamente as cores. Então, na verdade, a pessoa que é daltônica, ela está olhando ali a pastora Sara, ela fala: nossa, essa roupa vermelha da pastora Sara está muito bonita. Puxa, eles combinaram todos de vir de vermelho. Perguntei para minha esposa, eles combinaram? Porque está muita coincidência, eles virem todos de verdes, né? Mas a verdade é que o daltônico vai olhar a família da pastora Sara e do pastor Ivan aqui na frente e vai falar: puxa, eles combinaram todos de vir de vermelho. Mas na verdade é que há um problema na visão, que impede aquela pessoa de enxergar a realidade. Mas então, na verdade, na cosmovisão do daltônico, a verdade para ele é que todos estavam de vermelho. Você está entendendo? Então, ou seja, a forma como eu enxergo é a forma como eu respondo, é como eu vivo no mundo. Agora, uma das formas de corrigir ou de auxiliar a questão do daltonismo é com aquele óculos de correção. Vocês já viram? Quantos já viram esse óculos? Já viram vídeos? Procura lá no YouTube, é muito legal de ver. Existe um óculos que quando você coloca, ele tem uma lente, ele tem um filtro, que ele corrige aquela interpretação de luz, e ele faz com que a pessoa, então, enxergue realmente a cor como ela é. E é emocionante ver, né? A pessoa coloca o óculos, e ela fala: gente, a grama sempre foi dessa cor, o céu sempre foi dessa cor. É tão incrível o que acontece, porque o mundo é o mesmo, mas está totalmente diferente para aquela pessoa. Agora entenda, você vai entender porque que eu estou dando toda essa introdução. Eu estou falando sobre uma cosmovisão de alguém que achava que a realidade era de um jeito, mas quando foi colocado nessa pessoa uma lente, e essa lente, esse filtro, ele corrige, então agora ela começa a perceber que o mundo não era como ela realmente enxergava, mas que existe um novo mundo para se enxergar. Quem está comigo por enquanto? Amém? Muito bem. Pastor, por que você está falando de tudo isso? O que cosmovisão tem a ver com a pregação de hoje? Quando Jesus vem a este mundo, Ele vem nos trazer uma nova cosmovisão. Quando Jesus, Ele vem a este mundo, Ele nos dá de presente uma lente nova para enxergarmos. Ah, mas isso já não acontecia lá no Antigo Testamento com os profetas? Já acontecia, mas Jesus vem agora para de fato trazer a plenitude de uma nova forma de enxergar as coisas ao nosso redor. Especialmente o capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas escreveu, é exatamente isso que Jesus está fazendo. Ele está nos trazendo uma nova forma de enxergar o reino de Deus. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós precisamos nessa noite mudar as lentes da nossa visão, Pai. Nós queremos, Jesus, enxergar como o Senhor enxerga. Nós queremos, Pai, enxergar o mundo ao nosso redor e o Teu reino exatamente com as lentes do Teu coração, Pai.
Por isso, Espírito Santo, troca as nossas lentes nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. O que Jesus está fazendo no capítulo 15 é nos dar uma nova forma de enxergar o reino de Deus. Aí a primeira pergunta é: por que Jesus está fazendo isso? Por que capítulo 15 de Lucas, Jesus precisa dar uma nova visão a respeito do reino de Deus? A resposta está nos versículos 1 e 2. Versículo 1, ele vai dizer que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. E aqui eu quero te explicar algo. Quando a Bíblia diz todos, ela não está sendo literal. Ela não quer dizer que todos os pecadores do mundo estão com Jesus nesse momento, não. Mas ela está trazendo uma força de expressão e está dizendo mais ou menos assim, ó, todo tipo de pecador, nesse momento do capítulo 15 de Lucas, estava reunido com Jesus. O que Jesus está fazendo? Está fazendo aquilo que todo bom crente gosta de fazer: sentar, conversar e comer. É a coisa que todo bom crente gosta de fazer. Como o pastor Mateus abriu este culto, é estar à mesa. Mas o ponto-chave de por que Jesus precisa nos trazer uma nova visão sobre o reino de Deus, no capítulo 15, está no versículo 2. Versículo 1, ele está com todos os publicanos e pecadores reunidos, ouvindo ele, ali sentando à mesa. Versículo 2, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. Preste atenção nisso. Os fariseus e os mestres da lei, eles eram as principais referências de Deus e do reino de Deus para as pessoas daquela época. Se você quisesse saber, preste atenção nisso, se você quisesse ter uma visão sobre o reino de Deus, você provavelmente teria que perguntar para um mestre da lei, para que ele te explicasse sobre isso. Ou você teria que ir até o culto para ouvir o mestre da lei falar. Você teria que ouvir um fariseu falando. Você teria que de alguma forma ir até esses homens. Agora entenda por que é que Jesus está dando uma nova visão sobre o reino de Deus. Porque já que os fariseus e os mestres da lei são a referência de cosmovisão do reino, existe um problema nisso. A cosmovisão dos fariseus e dos mestres da lei não inclui pecadores no reino de Deus. Calma que eu vou te explicar. Na cosmovisão de um fariseu, na forma como ele enxerga o reino de Deus, ou de um mestre da lei, não há espaço para pecadores no reino de Deus. Não é o objetivo da mensagem, nem vou entrar aqui, mas o fariseu e o mestre da lei, eles criavam uma cultura de religiosidade, um padrão de religiosidade praticamente inalcançável. E segundo a visão deles, só tinha acesso ao reino de Deus quem vivia naquele padrão altíssimo de religiosidade. Está entendendo? Então, os pecadores que a Bíblia está dizendo, as prostitutas, os mentirosos, os ladrões, os assassinos, eles estão olhando para os mestres da lei, eles estão olhando para os fariseus, e eles estão falando: olha, se para acessar o reino, eu preciso chegar nesse nível, então eu não consigo entrar no reino de Deus, eu não tenho acesso ao reino de Deus. E a culpa não é dos pecadores, porque quem está passando essa visão para eles é os fariseus e os mestres das leis. Mas você está entendendo? Aí vem Jesus, se assenta com os pecadores e fala: eu preciso ensinar uma nova visão para vocês a respeito do reino de Deus. É por isso que Jesus era um escândalo para os fariseus. Sabe por que ele era um escândalo para os fariseus? Porque ele vem e ele diz que ele é o Messias. Ele diz que ele é o Filho de Deus na terra. Ele diz: eu sou a maior representação do reino de Deus que já pisou na terra. Só que ao dizer isso,
ele se assenta com pecadores. E para o fariseu, na visão de mundo do fariseu, pecador não tem espaço no reino de Deus. E Jesus então vem e fala: eu preciso contar 3 histórias para vocês. Está entendendo o capítulo 15 de Lucas? Agora você está entendendo que quando Jesus, ele conta as 3 parábolas, ele está trazendo uma nova forma de enxergar o reino de Deus. É como se ele estivesse falando: deixa eu tirar a lente que os fariseus colocaram. Deixa eu tirar a lente que os mestres da lei colocaram. E permita-me colocar uma nova lente em vocês, para que vocês enxerguem como eu enxergo. Está entendendo o contexto de Lucas 15? Jesus é maravilhoso, igreja. Os pecadores aprenderam com os fariseus e com os mestres da lei, e no reino de Deus não tinha espaço para eles, que era necessário um nível de religiosidade inalcançável para ser aceito por Deus. Mas então Jesus vem e conta 3 parábolas. Então Jesus conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. E eu quero nesses próximos minutos, me concentrar apenas nas 2 primeiras parábolas. A primeira parábola você leu, mas eu vou resumir, só para você guardar bem. Fala de um pastor de ovelhas que tinha 100 ovelhas. Uma ovelha sai da multidão, se perde. Esse pastor deixa as 99 e vai ao encontro, busca ela e traz ela de volta. Aí na segunda parábola ele fala sobre uma mulher que tinha algumas moedas de muito valor, e uma dessas moedas se perde, e ela faz o que toda boa mulher é muito expert em fazer: ela dá uma geral na casa, ela vira tudo de ponta cabeça até encontrar, e ela encontra a moeda. Agora eu quero que você entenda algo sobre essas 2 parábolas. Apesar de Jesus falar do pastor que vai atrás das ovelhas, apesar de Jesus falar de uma mulher que busca de forma intensa a moeda, o foco de Jesus não está nessas coisas. Mas pastor, ele fala do pastor de ovelhas que vai atrás, e a gente prega muito sobre isso. Sim, nós pregamos, nós cantamos, isso é válido. Ele também está nos ensinando algo com isso. Mas as 2 parábolas não estão focando nessas coisas. Por que eu sei que o foco dessas 2 parábolas não está no pastor e nem na mulher que procura a moeda? Porque a forma como Jesus termina a parábola é de fato a forma que traz a essência da parábola. A forma como uma parábola termina é como se dissesse: olha, depois dessa história, agora deixa eu falar por que eu contei essa história. E é assim que termina uma parábola. Ela vem com a explicação, com o motivo da parábola ter sido contada. E daí eu quero que você leia comigo, no versículo 7, como termina a parábola da ovelha perdida. Versículo 7 vai dizer assim: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Agora veja comigo no versículo 10, como termina a parábola da moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você percebeu onde está o foco de Jesus? O foco de Jesus é no pastor ou é no pecador? É na mulher ou é no pecador? Percebeu que Jesus ele não termina a parábola da ovelha dizendo: olha, eu sou o bom pastor que vou atrás da ovelha. Ele poderia dizer isso,
E ele diz em outros momentos da Bíblia, ele fala sobre ele ser o bom pastor, mas aqui nesse momento não é sobre isso que ele está falando. Ele poderia dizer: olha, sabe essa mulher que procurou e foi atrás da moeda com intensidade, esse é o nosso Deus Pai, Ele vai atrás de você. Mas não era sobre isso que Jesus estava falando. A nova visão, a nova cosmovisão que Jesus está trazendo sobre o reino, o reino de Deus celebra quando um pecador se arrepende. Esse é o foco de Lucas 15. Vamos lá, igreja. Qual era a cosmovisão dos fariseus? No reino de Deus não há espaço para pecadores. E agora Jesus está falando: no reino do meu Pai, Ele celebra quando um pecador se arrepende. Espera aí, Jesus, mas eu não preciso então atingir um nível de religiosidade inalcançável. Não, filho, você precisa se arrepender. Agora é claro, quando Jesus fala de um bom pastor que vai atrás da ovelha, de uma mulher que vai atrás da moeda, Ele está falando dele e do nosso Deus Pai. Mas agora pegue no seu espírito essa interpretação. Você não pode ser literal nesse momento, porque senão você vai falar assim. Você pega lá a parábola da ovelha, aí você vai interpretar de forma literal. Você vai falar: mas a ovelha não se arrepende, é o pastor que vai atrás dela. Você vai falar: a moeda, muito menos. Você não vê a moeda voltando aqui, falando: ai, me perdi, me perdoa, estou arrependido. Presta atenção, se você for literal no texto, você vai dizer assim: é Deus que tem que vir atrás de mim. Mas quando você entende a essência da mensagem de Jesus, e o que é que Jesus está pregando no contexto, você começa a entender que na verdade o foco de Jesus aqui é no pecador arrependido. Se eu interpretar essas duas parábolas de forma literal, eu vou interpretar que mesmo eu estando perdido e sujo, Deus está vindo atrás de mim, me pegando com força e me levando de volta. Mas eu preciso te dizer nessa noite, o Evangelho não é sobre isso. Deus não está vindo atrás de nós. Até porque, irmão, se Ele tivesse como Ele estava antes de Jesus, Ele viria com justiça e juízo. Pastor, por que Deus não está vindo atrás de nós? Porque Ele já veio. E Ele não veio atrás de nós, Ele veio por nós. Você está pegando a chave. Por isso que o pastor que vai atrás da ovelha não é o foco de Jesus. Ele não está querendo dizer: olha, pode se perder à vontade, que olha, Deus está desesperado correndo atrás de você, Ele vai parar tudo lá no céu para ir atrás de você. Não é sobre isso que Jesus está pregando. O que Jesus está falando é: arrependam-se e voltem-se para Deus, pois vocês são pecadores, mas se vocês forem pecadores arrependidos, vocês têm acesso ao reino de Deus. Pastor, biblicamente, onde é que está escrito isso de forma mais clara? Não precisa abrir, apenas ouça e marque aí, Atos capítulo 3, versículo 19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos capítulo 26, versículo 20, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus. Quem é que está voltando para quem, igreja?
É Deus que está correndo atrás de nós? Ou o texto está dizendo que somos nós que precisamos nos arrepender e voltar o nosso coração para Deus? Então, na visão nova que os pecadores estão recebendo, aqueles que estão assentados ao redor de Jesus, eles começam a entender: peraí, quer dizer que se eu me arrependo, eu tenho acesso a Deus. E Jesus está dizendo: você não só tem acesso ao reino, você não tem só acesso a Deus, mas o céu inteiro celebra o seu arrependimento. Você precisa entender isso de forma profunda. Querido, o céu inteiro celebra o seu arrependimento. Você tem ideia? Se você se acha uma pessoa ocupada, cheia de coisas para fazer, imagina o céu fazendo a gestão de todo o universo. Você está entendendo? Agora a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, que quando, se um aqui nessa noite, entre nós, se arrepender e voltar para Deus, o céu para o que está fazendo e celebra. Você precisa fazer uma conta básica comigo. E essa conta eu gosto de jogar bem alto, para você ter uma ideia de como é o céu. Imagine que a cada 30 minutos, estou jogando alto, tá bom? Porque você tem que imaginar a quantidade de pessoas que tem na face da terra. Imagine que a cada 30 minutos, um pecador se arrepende no mundo. O que o céu tem que fazer quando um pecador se arrepende? Você está entendendo como que o céu é? Irmãos, o céu é uma celebração constante. Estão entendendo que quando a gente chegar no céu vai estar uma loucura aquele lugar. Vai estar uma festa doida, assim, música para tudo que é lado. E daí quando você perguntar: o que está acontecendo, gente? Estamos celebrando os pecadores que se arrependeram. Já imaginou? Gente se arrependeu, festa, brados, louvor, adoração. Aí termina, já vem o outro anjo: gente, mais um se arrependeu, bora, vamos celebrar. Daí daqui a pouco mais um, gente, mais 3, mais 10, mais 20. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer festa 24 horas, porque o céu está se enchendo dos filhos de Deus. Falei pela manhã, por isso que nós somos o povo mais feliz da terra, porque o céu é festa o tempo todo. Mas você tem que entender o poder do arrependimento. O céu para celebrar. Então você está entendendo as duas primeiras parábolas? Jesus, ele conta ali uma história de um pastor com as ovelhas, ele conta uma história de uma mulher com as moedas, mas o foco dessas parábolas está no versículo 7 e no versículo 10, quando ele diz: da mesma forma, quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Então agora você entende a terceira parábola. Que na terceira parábola do filho perdido, eu imagino que Jesus é mais ou menos assim. Acho que Jesus estava meio assim, fluindo, né, no espírito. E daí ele falou do pastor, falou da ovelha. De repente veio assim, ele falou: acho que eu tenho um exemplo melhor do que eu estou falando para dar para vocês. Se você não entendeu com a primeira parábola e com a segunda, tem uma terceira aqui que eu vou ser claro agora. Então vem a parábola do filho perdido, que fala sobre um filho que se afastou de Deus, que foi para longe, que desperdiçou tudo que tinha, que está em meio a porcos e é tratado pior do que os porcos. Mas a palavra vai dizer que esse filho, ele cai em si, ele se arrepende. E o que é que ele faz? Ele fica esperando o pai vindo atrás dele? Não, ele se levanta e
e ele volta para a casa do pai. E agora você está entendendo porque que quando ele chega na casa do pai, o pai fala: ei, bora, vamos matar um novilho novo, peguem roupas novas, peguem sandálias, coloquem um anel no dedo, vamos celebrar, porque esse filho estava morto, agora ele está vivo, ele estava perdido e foi encontrado. É uma representação. A parábola do filho perdido é uma representação do que acontece no céu, é uma união, é uma mistura de céu e terra. A parábola do filho perdido é um filho que se perde, mas ele se arrepende, ele volta, e o pai celebra, e todos da casa celebram. É sobre isso o capítulo 15 de Lucas. Jesus está colocando uma nova lente nos olhos dos pecadores. Ele está dizendo: ei, filhos, filhas, vocês têm acesso ao meu reino. Só existe uma exigência para isso. O que eu preciso fazer? Preciso pregar igual o pastor Lori? Preciso cantar igual a Maeli? Não, filho, você precisa se arrepender. Se arrepender e voltar o seu coração para Deus. Eu amo como Jesus simplifica aquilo que nós complicamos. Eu amo como Jesus, ele troca as lentes. E eu imagino que antes, provavelmente era um Ray-Ban, mas agora Jesus vem com um óculos simples, uma armaçãozinha meio fininha, parece que vai quebrar, mas que ao colocar, traz uma visão que faz sentido para a vida. Imagina todo tipo de pecador ao redor de Jesus ouvindo isso. E é óbvio que Jesus, depois que termina isso, os fariseus vão falar: não, tem que matar esse cara. Aí é como se Jesus levantasse e falasse: não precisa, né? Porque eu vou me entregar por vocês. Eu vou abrir o caminho para o reino. Afinal, eu não vim aqui atrás de vocês. Eu vim aqui por vocês, para que vocês pudessem se arrepender e voltar o coração para Deus. Você consegue imaginar a crise do filho mais novo? Você consegue imaginar o filho mais novo lá com os porcos, e a crise vindo sobre ele? Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Olha onde é que eu vim parar. E daí você consegue imaginar ele pensando assim: puxa, eu acho que eu tenho que voltar para a casa do meu pai. Mas aí começa a vir um monte de coisa dentro dele. Nossa, mas o que o meu pai vai pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Ele começa a sentir medo de voltar para a casa do pai. E aqui é claro, o texto, a parábola não nos diz isso. Eu estou imaginando como é que é o coração desse filho mais novo, porque eu sei também como é que o meu coração fica quando eu peco, quando eu estou longe de Deus. Então imagina ele em crise, pensando: meu Deus, eu preciso voltar para a casa do meu pai, mas como é que eu vou olhar nos olhos do meu pai? Ele me deu, ele confiou em mim, ele me deu a herança, eu nem podia pedir, eu não era digno, mas ele me deu, e eu desperdicei tudo. Como é que eu vou olhar nos olhos desse pai? Então o filho mais novo, ele tem uma ideia, porque ele está querendo fugir desse encontro de olhar nos olhos do pai. Então ele fala assim: já sei, eu vou chegar para o meu pai e falar: ei, não me chama mais de filho, eu não te chamo mais de pai, me trata como um empregado, e eu te chamo de patrão, que está tudo certo. Porque ele não queria olhar para os olhos do pai e encarar a verdade, porque ele estava com medo do pai. Assim como a religiosidade, os fariseus, os mestres da lei, estavam colocando nos olhos daqueles pecadores uma lente
lente de medo, uma lente de peso, uma lente que não fazia aqueles pecadores fazia eles terem medo de olhar para os olhos de Deus. Mas ei, Jesus vai dizer na parábola que estando ele ainda longe, o pai o avistou, correu em sua direção, o abraçou, o beijou, celebrou. O pai não queria saber sobre a herança, porque o pai tem muitas riquezas para dar para os filhos. Filho, você desperdiçou, mas não importa, o que importa é que você voltou. É sobre isso o reino de Deus, é sobre isso, capítulo 15 de Lucas, é sobre pecadores arrependidos voltando para a casa do Pai, e não há medo, não há condenação, não há nada, muito pelo contrário, há um pai de braços abertos, dizendo: filho, vem para casa que eu quero restaurar tudo que foi perdido, eu quero trazer de volta autoridade, eu quero trazer de volta prosperidade, eu quero te trazer de volta para o lugar que você nunca deveria ter saído. Aí vem o irmão mais velho, aí vem a religião, e fala: pera aí, para, que história é essa? Cadê a bronca? Cadê a lição de moral? Cadê o castigo? Cadê a condenação? Filho mais velho, você não entendeu. É sobre se arrepender e voltar. Este teu irmão estava morto e agora está vivo. Este teu irmão estava perdido, mas foi encontrado. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mateus capítulo 3, eu estou terminando, versículo 1 e 2, vai dizer: naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Antes de colocar essas lentes de Lucas capítulo 15, confesso para vocês, eu interpretava essa pregação de João de uma forma um pouco mais pesada. A forma como eu interpretava era mais ou menos assim: ó, o reino de Deus está vindo, é melhor se arrepender, e se você não se arrepender, o bicho vai pegar para o seu lado. Não que não tenha, né, essa mensagem aqui, ainda mais na vertente de João Batista, mas com as lentes de Lucas 15, com a cosmovisão de Lucas 15, eu começo a aprender algo novo sobre essa pregação de João. Eu começo a entender o convite de João, dizendo: ei, arrependam-se, porque está chegando um reino, e vocês têm acesso a esse reino, e o caminho para acessar é o arrependimento. Ah, mas eu sou muito pecador. Não tem problema, eu estou preparando o caminho para aquele que vai resolver essa situação. Ele vai vir para aniquilar o pecado de uma vez por todas. Você só tem que se arrepender. Você quer simplificar o evangelho? Então, preguemos a pregação de Jesus e de João Batista. Arrependam-se, voltem os seus corações para Deus, pois o reino de Deus chegou. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada
e os nossos corpos lavados com água pura. Jesus é um novo e vivo caminho. E eu termino dizendo o mais incrível sobre acessar o reino de Deus. Você já sabe que o caminho é o arrependimento. Você já sabe que todos os pecadores, e como ali fala todos, eu acho que também inclui nós, né, e os nossos pecados. Todos têm acesso ao reino de Deus, basta se arrepender. Mas eu quero te dizer, o mais incrível de acessar o reino de Deus é o que o que o pai na parábola diz para o filho mais velho. Quando ele fala assim: olha, esse teu filho aí desperdiçou tudo e você está fazendo festa. Eu trabalhei que nem um escravo, nunca desobedeci as suas ordens, e você nunca me deu um cabrito. Aí vem a resposta do pai e diz: filho, tudo que tenho é seu. Ele precisa pegar no seu espírito. É a última coisa que eu vou ministrar nessa noite. Uma vez que você acessa o reino de Deus, tudo do Pai é seu. Sabe o que é mais doido da parábola? É o filho mais novo achar que uma pequena parte da herança iria satisfazer ele. O filho mais velho, mais doido ainda, achava que um cabrito ia satisfazer ele. E o pai está falando: filhos, tudo que eu tenho é de vocês. Jesus ensinou isso para os discípulos, dizendo: tudo que vocês pedirem para o meu Pai, em meu nome, vos será concedido. Eu não sei se você está tendo ideia da proporção do reino que você tem acesso, e do tamanho da riqueza do seu Deus Pai espiritual, e da confiabilidade que Ele tem em nós, a ponto de dizer: tudo que eu tenho é de vocês. Essa noite, igreja, nós precisamos realizar algo simples. Nós precisamos nos arrepender, voltar o nosso coração para Deus, e ouvir o som de brado do céu, e ouvir o som da festa do céu, e ouvir o som de celebração do céu. Queridos, nessa noite, eu não sei você, mas eu estou querendo causar a maior festa que o céu já teve. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Pai querido, Tu és o novo e vivo caminho que foi aberto para nós. Obrigado, Jesus, pelo caminho que o Senhor abriu de volta ao Pai. Como Pai, nós sempre cantamos, Deus, aqui. O fio que se rompeu, Pai, foi restaurado, foi religado pelo sangue de Jesus Cristo. Ah, Deus, nós precisamos tanto do Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, nos ajuda como igreja a acessar o reino dos céus. Espírito Santo, nos ajuda a entrar nesse caminho verdadeiro de arrependimento. Pai, nós queremos nessa noite ser obedientes à Tua palavra. Queremos ser obedientes ao Teu soprar, à Tua voz. E Pai, nós estamos entendendo que não é sobre um nível de religiosidade, mas que é, Senhor Deus, por um único caminho, e esse caminho é um caminho de arrependimento. Volta, Pai, os nossos corações para o Senhor nessa noite. Pai, nós nos arrependemos. Nós voltamos os nossos olhos para Ti, voltamos o nosso coração para Ti, como filhos pródigos que caíram em si e agora retornam para a casa do Pai. Poderoso Deus, nós sabemos que há um lugar no Teu amor para nós, sabemos que há um lugar no Teu reino para nós, sabemos que há um acesso no Teu reino para nós.
Deus, nós queremos acessar. Deus, nós queremos usufruir de tudo aquilo que já está liberado do Senhor para as nossas vidas, Pai. Nessa noite, Pai, que caia por terra todo bloqueio do arrependimento, tudo aquilo que dificultava os nossos corações, de verdadeiramente nos arrependermos e voltar os nossos corações para Ti. Que haja, Deus, em nome de Jesus, um soprar agora do Teu Espírito, trazendo a liberdade dos filhos e das filhas do Senhor, trazendo esse lugar de celebração. Pai, nós podemos ouvir com os ouvidos espirituais o som de festa do céu nessa noite. Nós podemos ouvir, Pai, o brado de alegria dos anjos nessa noite, em saber que na terra, Pai, há filhos se arrependendo, voltando o coração para Deus e acessando o Teu reino e a Tua vontade, Pai. Doce Espírito Santo, nos ensina a jamais sair desse lugar de arrependimento. Queremos estar, Pai, dia e noite acessando, Deus, o Teu reino e a Tua vontade. Obrigado, Pai, por essa mensagem. Obrigado por essa noite, obrigado por esse culto. Obrigado, Deus, por nos amar. Obrigado, Pai, porque essa semana, Deus, vai ser a melhor semana das nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito brada, o Teu Espírito sopra, o Teu Espírito fala conosco. Obrigado, Deus, pela Tua presença neste lugar. Santo Espírito de Deus. Voltamos o nosso coração para Ti, Deus. Voltamos o nosso coração para Ti, Deus. Eu destino nessa noite você, filho e filha, que está muito tempo distante de Deus. Deus está te chamando nessa noite de volta para a casa do Pai. Você sabe que Ele está falando com você nessa noite. Eu não preciso te chamar aqui. Eu preciso que você levante sua mão, que você tem um Pai de braços abertos na sua frente nessa noite para te abraçar. O Espírito Santo está soprando aqui de filhos e filhas que estão há muito tempo longe e distante, mas que nessa noite estão ouvindo um chamar do Pai. Ele entenda uma coisa: Deus está falando com você. Não é coisa da sua cabeça, não é coisa do seu estômago. Deus está falando com você. Posso ouvir o som de celebração no céu. Posso ouvir um agitar de asas dos anjos. Posso ouvir sons de instrumentos celestiais tocando. Não é, filho, sobre o que você fez. Não é sobre o que você desperdiçou, mas é o lugar que você tem na casa do Pai. Filho, não é sobre os dons que você desperdiçou, não é sobre os dons que você desperdiçou, mas é sobre um lugar que você tem na casa do Pai. Ele te chama, Ele te chama, Ele te chama nessa noite. Vem para perto, filho, vem para perto, filho. Eu tenho roupas novas, eu tenho sandálias novas, eu tenho autoridade, um anel novo, eu tenho uma festa, um banquete preparado para você. Há um lugar na casa de Deus para você, filho e filha. Santo Deus e Pai,
Como é bom pertencer, Deus, ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua presença no nosso meio. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu soprar. Obrigado porque nessa noite filhos estão retornando para a Tua casa, Pai. Doce Espírito de Deus, doce Espírito de Deus. Faça assim com as suas mãos, querido. E o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce íntima comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém. Aplauda ao Senhor nessa noite. Dá um abraço bem apertado na pessoa.